ter, em nome da candidatura Vivemos a Lourdinhã, a vossa presença, como é o 6º debate que vamos tratar hoje sobre energias verdes, propriamente dita, energias renováveis. Conto com a presença do ilustre convidado, que é o engenheiro Lobo Gonçalves, administrador delegado da EDP, mas isso passa depois aqui a colega que vai, portanto, falar sobre esse assunto. Queria também agradecer, realmente é um tema extremamente importante, é um tema que, em termos de energias renováveis, se a gente quer realmente o nosso conceito sustentável e de acordo com a nova legislação, em termos económicos, em termos, enfim, é fundamental que cada um de nós pense também em reduzir consumos energéticos. Nomeadamente, aquilo que se liberta para a atmosfera, que é o dióxido de carbono, que é o gás que é o principal responsável pelo efeito de estufa, como todos sabem, e, consequentemente, pelo aquecimento global. E todos nós temos de participar nessa ação de reduzir, de facto, esse dióxido de carbono para a atmosfera. Nós queremos, de facto, vencer a crise pela inovação e criatividade. E, obviamente, que fazer investimentos nesta matéria é muito importante. A Lourdinhã, hoje, consegue ser autossustentável em termos de consumos energéticos. Ultrapassou os 100% de produção própria na Lourdinhã. Para nós é extremamente importante. Tem um parque no Rio Grande, tem 2 parques eólicos também, portanto, junto à Moita dos Ferreiros, podemos chamar assim, e o outro na Pena Seca. Já estão em pleno funcionamento e, de facto, é com bastante satisfação que nós vimos que a Lourdinhã consegue ser autossustentável em termos energéticos. Obviamente, há muitos particulares que têm o sistema em casa, aquecimento de água, portanto, térmico, e têm energias, portanto, que aproveita a energia solar para os painéis fotovoltaicos. Portanto, isto é um trabalho muito importante que nós todos podemos fazer. Nós, em termos de Câmara Municipal, o que temos feito, um exemplo, por exemplo, as novas escolas que temos feito, elas também têm a sustentabilidade energética. Isto para nós é que é fundamental, conseguirmos reduzir custos, conseguirmos reduzir os consumos energéticos e preparar, de facto, o futuro da Lourdinhã nesse sentido. Se queremos dar uma panorâmica, por exemplo, quando a Alemanha quer acabar com as centrais nucleares, por exemplo, em 2010 tinha 22,4% do seu consumo, em 2011 baixou já para 17,7% e quer, nos próximos 11 anos, acabar com energias nucleares. Portanto, acho que é um fator extremamente decisivo para pensarmos que energias renováveis é o futuro e por isso que vamos ouvir, de facto, aqui a colega apresentar, portanto, o Dr. Lobo Gonçalves. Boa tarde. Para quem não me conhece, o meu nome é Lívia Vieira. Estou na candidatura para a Moita dos Ferreiros, na lista. Desde já quero agradecer a presença de todos neste debate. E como já sabem, hoje vai ser abordado o tema de energias verdes. Que futuro? É esta a questão que pretendemos ao longo do debate ter uma resposta. Não me quero alongar mais porque o João Duarte já falou tudo sobre o que tinha de energia, o que é feito na Lourdinhã. Portanto, passo assim a apresentar o engenheiro António Manuel Lobo Gonçalves. O engenheiro Lobo Gonçalves é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Programa de Direção de Empresas pela Escola de Direção e Negócios. Trabalha na EDP desde 1982, tendo desempenhado o cargo de administrador em diversas empresas participadas. É desde 2002 membro da Euroelectric em Bruxelas, nomeado pela EDP para o grupo de trabalho Renewables and Distributed Generation. É desde 2003 administrador delegado da EDP Renováveis Portugal S.A. Desde 2003 membro da direção da APN, a Associação Portuguesa dos Produtores de Energias Renováveis. Foi desde 2005 até 2008 membro do Conselho de Administração da Neo Energias, sob o holding da EDP para as energias renováveis, com sede em Madrid. Desde 2006 é membro do Conselho de Administração da Enel 2, empresa criada para o desenvolvimento
construção e exploração dos parques eólicos atribuídos ao Consórcio Eólicas de Portugal e desde 2011 membro dos órgãos sociais do INEGI, que é o Instituto Nacional de Energia Mecânica e Gestão Industrial. Passo então a palavra ao nosso convidado e agradeço desde já a sua presença e disponibilidade. Muito obrigado. Embora o microfone esteja aqui, eu acho que tenho a voz suficientemente alta para poder falar sem microfone, porque prefiro levantar-me e depois ir acompanhando aquilo que vou dizer. De qualquer maneira, antes de mais, quero agradecer o simpático convite que me foi feito por Sr. Presidente da Câmara. Eu, apesar de estar de férias, respondi imediatamente que sim. Venho diretamente da praia, não vim em calções porque passei, ainda consegui mudar e vestir as calças, mas efetivamente estou cá com muito gosto, gosto de estar em Lourinhã, porque Lourinhã é um concelho nosso amigo. Há muitos concelhos e alguns aqui vizinhos que promovem muitas energias renováveis, dizem que são carbono frio, ou seja, a energia não pode ser produzida por combustíveis fósseis e depois não passa do papel, não fazem, não deixam fazer nada, não é? Em Lourinhã nós vamos no terceiro parque eólico. O primeiro foi feito ainda da EDP Renováveis. Mais dois parques eólicos construídos no âmbito da ENEOP, que nós vamos já ver o que é isso da ENEOP. E, efetivamente, hoje temos 46 megawatts instalados em Lourinhã. E não temos por acaso. Temos também por empenho da Câmara Municipal, do Sr. Presidente em particular. E, portanto, este relacionamento muito favorável com a Câmara, eu espero que se mantenha. Ele insistiu com o Sr. Presidente e espero que o próximo Presidente da Câmara este relacionamento institucional se continue. Dito isto, e caso eu tenha voz suficiente para falar sem microfone, eu ia começar com a minha apresentação, e eu sou engenheiro, como podem concluir aqui pela descrição que fez a nossa moderadora. Não sou propriamente um político, enfim, não tenho grande discurso político, respeito muito quem o tem, mas eu vou falar mais em questões técnicas, mas questões técnicas da nossa vida, do nosso dia-a-dia, e de facto, como disse muito bem, a sustentabilidade e a proteção do globo, da natureza, é um trabalho de todos, não é só um trabalho da empresa, é um trabalho de cada um de nós. Bom, eu irei tentar então. Bem, eu tenho aqui um comando na mão e, portanto, vou para aqui. Ok. Então vamos ver se isto já funciona. Funciona, sim, senhor. Muito bem. Isto para falar de renováveis, temos que fazer um enquadramento. Onde é que estamos? Qual é o novo paradigma da energia? Aumento da procura de eletricidade. Apesar da crise que vivemos, a verdade é que o consumo de eletricidade vai aumentar. E prevê-se que em 2050 duplique em relação àquilo que consumimos hoje. O aumento de combustíveis fósseis e das emissões de CO2. Todos nós sabemos, quando vamos ao bombo de gasolina, cada vez pagamos mais caro. E agora, com a crise e com a estabilidade que está a acontecer na Síria, então o preço vai seguramente subir mais. Temos uma crescente preocupação na segurança de abastecimento. É preciso diversificar as fontes para que tenhamos independência energética, para não dependamos de terceiros, sobretudo terceiros que têm estabilidade política. E, finalmente, alterações climáticas, que é um desafio global. Nós hoje sabemos, já há alguns anos, que os fenómenos naturais são cada vez mais severos e mais frequentes. Chuvas, inundações, tufões, temperaturas extremamente negativas, calores insuportáveis que provocam incêndios, com mortes por causa desses incêndios, estamos a viver isso. E a comunidade científica internacional já não tem dúvidas. Estes fenómenos devastadores resultam das alterações climáticas, provocadas pelo uso abusivo e desordenado de energia. Não há dúvida que isto acontece. Como é que se resolve? Naturalmente, é aquilo que nós tentamos fazer, que é aproveitar os recursos endógenos e renováveis, que não se extinguem, são renováveis porque eles não acabam, e que, de preferência, que não tenham emissões do tal dióxido de carbono, do gás de efeito de estufa, que provoca a tal degradação ambiental. Quando ponho claro reduzidas, porque hoje a tendência, por isso o Sr. Vereador, é reduzir a produção nuclear, a produção a carvão e aumentar a gás natural, que tem reduzidas emissões, e as energias renováveis, que tendencialmente as emissões são nulas. E eficiência energética no consumo, poupança, é o mais importante.
Está ali um conceito que nós tentamos introduzir no léxico, que é o negawatt. Nós falamos de megawatts, 100 watts, 100 kilowatts. O que é o negawatt? É aquilo que não se gasta. É o melhor. Mais eficiente, menos CO2 do que aquilo que nos produz, não há. Portanto, nós temos é que poupar. Portanto, eficiência energética é prioritária. Energias renováveis e eficiência energética. E Portugal? Portugal tem mais este problema. É uma dependência externa elevada. 78% da energia primária que consumimos é importada. E eu aproveito para dizer que a gente fala muito de energia e eletricidade. Não podemos confundir isto. Energia, estamos a falar de eletricidade, transportes, aquecimento e arrefecimento. Eletricidade é só um quarto disto. Ou seja, quando estamos a falar, e eu que falo de eletricidade, é um quarto da energia que nós consumimos. Ou seja, que nós quando vamos em importações, nós estamos a reduzi-la para renováveis, mas é na parte da eletricidade. E vão ver que a influência é grande, apesar de só representar um quarto. E os eventos mundiais que toda a gente conhece. Como há pouco se falou muito bem da nuclear, nós temos aqui um problema de segurança. Fukushima, no Japão, recentemente, a catástrofe, a tragédia, e não foi maior, porque as coisas correram todas bem. Porque bastavam não ter corrido bem, e as consequências eram devastadoras, eram muito graves. Instabilidade, conflitos, tensões. Infelizmente, o petróleo vem de países que têm conflitos. Não vem ali da Espanha nem da França. Portanto, vem de países árabes com grandes conflitos. E nós dependemos deles. Quando eles chatearam, fechou a torneira e nós ficamos todos no escuro. Portanto, a estabilidade é bastante importante. Energias renováveis. Conferência das Nações Unidas. Também aquela cimeira que houve no Brasil recentemente, para reduzir as emissões. A diretiva comunitária de 2007, que é muito importante, é uma diretiva que é conhecida por 5 20s. Porque estabelece 3 metas, 20, 20, 20, para 2020. É 20 de redução de energia primária, ou seja, nós até 2020 temos que cortar 20%. Uma cota de 20% da energia que se gasta na Europa tem que vir de renováveis. De energia, estou a falar de toda a energia, não é só a eletricidade. E temos que ter também uma redução de CO2 de 20%, tendo por nível o produzido em 1990. Ou seja, em relação a 1990, nós também temos que ter 20% de redução. É isto que eu aqui refiro como diretiva comunitária, que é extremamente importante e que os países membros têm que a cumprir. É obrigatório, são penalidades. Porque as diretivas anteriores eram cada país fazia ou não fazia. Agora não, há penalidades, há que cumprir. E Portugal, para transpor esta diretiva para cá, tem que garantir que a média, a cota de energias renováveis no nosso consumo, naquilo que estamos em casa, tem que ser 31%. E isso vai ser à custa de quê? De mais de 80% da eletricidade. Ou seja, vai ser com a eletricidade que nós vamos conseguir este objetivo. Os desafios, incerteza regulatória, o que acontece? Neste momento de contenção de crise, os governos estão a cortar. Tem que ser competitivos, não há dinheiro e então cortam nas tarifas. É o que está a acontecer em Espanha, já aconteceu em Portugal. E, portanto, nós temos aqui um desafio que é a incerteza regulatória. Temos que fazer o mesmo com menos dinheiro. O acesso a financiamento, não há dinheiro. Eu, há 5 anos atrás, ou há 6, o banco vinha bater uma porta. Você não precisa de dinheiro para fazer um parque eólico. E agora, não há um cêntimo para emprestar a ninguém. Ou tem dinheiro para fazer, ou não faz. Esse é que é o problema. A oportunidade crescente. Cada vez mais competitivo para o setor de energia eólica. Ou seja, efetivamente, a energia eólica hoje é uma energia competitiva. Como vamos ver também, se calhar, mais à frente. Eu tenho muitos slides porque eu, como estava em férias, o que eu fiz foi pegar no trabalho, outras vezes que tinha, e fiz um copy-paste. Portanto, e depois, aquilo que foi menos importante, a gente passa mais rápido, mas efetivamente, Portugal. Portugal é um exemplo a nível internacional de aproveitamento de energias renováveis. O que é que nós temos aqui? Isto é extremamente importante conhecer. Nós temos 11.000 megawatts de energias renováveis nos 18.000 que temos do total. E eu separo aqui a grandírica das outras, porque estas que são a eólica, a biomassa, as pequenas centrais de e as fotovoltaicas, é o que nós chamamos de produção em regime especial. É um regime especial. O outro, a grandírica, são as grandes barragens que entram no mesmo regime que o carvão, que o gás, mas efetivamente também é uma energia renovável, também não produz CO2. Ou seja, Portugal é um exemplo a nível internacional. A eólica já é a segunda fonte de produção de eletricidade em Portugal. Repare que a primeira é o carvão. Estamos a falar de 2012, porque é o carvão. O carvão em 2012 esteve bastante mais barato. Ou seja, aqui a gás quase não se produziu nada. Ou seja,
a eólica produziu mais que as grandes barragens. E porquê é que isto acontece? Porque tivemos um governo, e isto tem que ser dito, tivemos um governo do José Sócrates, que teve lá um secretário de Estado, que tinha uma visão quanto ao futuro e à importância das renováveis, que fez o que mais ninguém fez. Não sei se se recordam dele, chama-se Castro Galho. Tem que se fazer essa honra, e foi com ele que se criou um grande cluster industrial em Portugal, que nós vamos falar dele mais à frente, e que hoje temos uma situação invejável a nível mundial em termos de mix energético e energias renováveis. Infelizmente, hoje os políticos criticam muito as renováveis, os comentadores falam em rendas excessivas. Isto não tem rendas, mas eles continuam as rendas excessivas. Infelizmente, muitos políticos do PS têm grande responsabilidade, também para a televisão, criticar aquilo que fizeram bom, o que devia ser uma bandeira, eles não estão a aproveitar. Estão também a chamar-lhe rendas excessivas, para dizer, nós fizemos isto, nós somos o exemplo no mundo. Porque há coisas que são urgentes, há coisas importantes. As urgentes é que é o dia-a-dia, as importantes são aquelas que têm impacto no futuro. E isto vai ter muito impacto no futuro. Porque, fala-se em rendas, o que é que estão a falar? É que a produção eólica e a fotovoltaica tiveram que ter um subsídio para conseguir fazer os investimentos. E, portanto, tem uma tarifa mais elevada, tem um sobrecusto que depois vai para a nossa fatura. E depois vai para isso mais à frente. O problema é que isto é só de 2020 para a frente. Nós temos isto a funcionar e os nossos filhos, os nossos netos e as gerações futuras vão ter um benefício graças a um governo, de facto, que esteve atento e que hoje é reconhecido, de facto, um grande mérito ao governo parcialista que conseguiu, efetivamente, que Portugal tivesse a situação muitíssimo favorável. E reparem, isto está a evoluir. Eu pus aqui isto, consegui pôr aqui atualizado a julho de 2013. Repararam que atrás a eólica cobria 20% do consumo. Este ano já vai em 24%. Sendo que as renováveis são 64%. Ou seja, eu há pouco dizia que nós temos que ter 31% de renováveis. Nós, em julho, já tínhamos 64%. Ou seja, 64% da nossa energia que gastamos em casa já não produz gases de efeito de estufa. Já não prejudica o meio ambiente. Se falarmos em produção em regime especial, então são 45. A regime especial é quando se tira a grande hídrica, como disse há pouco. Tirando a grande hídrica, mesmo assim, constando só a eólica, a fotovoltaica e a biomassa, nós já temos quase metade da energia que gastamos. Portanto, isto é extremamente importante. Isto é muito relevante e as pessoas, os políticos do PS, devem levantar a bandeira a dizer que nós conseguimos fazer isto. E não o contrário. De facto, a energia eólica é aquela que mais cresce no mundo e é hoje altamente competitiva. Já está, em termos de produção, está ao nível de qualquer outra energia, grande hídrica, carvão, gás. Hoje é suficientemente competitiva. E tem crescido, como vem, de 2008 a 2012, estamos a falar do mundo, mais que duplicou. E se repararmos aqui, temos o top 10 dos países com mais potência instalada. Top 10. Nós somos um país pequenino, mas estamos aqui. O 10º país a nível do mundo. Sendo que só a China tem, como vem, tem 26% e a Europa 30%. Mas nós estamos lá. E se repararem, contarem só os da Europa, a Alemanha, a Espanha, a Inglaterra, a Itália, a França, Portugal é o 6º país com mais potência instalada. Potências, não é de penetração de energia, porque Portugal é pequenino, mas mesmo em valores absolutos, não é? Nós somos o 6º país do mundo com maior potência instalada. Isto muitas vezes não se diz. E aqui estou a falar aqui já de penetração de produção, ou seja, é a percentagem de produção eólica no consumo total. E aí Portugal é o segundo atrás logo da Dinamarca. Então é o segundo país do mundo com maior percentagem de renováveis no consumo. Portanto, Portugal é, como dizia atrás, um exemplo. Não é? Um exemplo muito interessante. Agora, só para terem uma ideia, já que estamos a falar que a eólica é a mais competitiva, é aquela que mais cresce no mundo, é aquela que mais contribui para o nosso mix energético, também acho que valia a pena verem onde é que estão os parques eólicos. A gente viu-os aí nas serras, eles são 237, são 2.000
257 aerogeradores, aqueles moinhos, como muitos lhe chamam, não é? E que estão, sobretudo, concentrados no norte, aqui no centro, Coimbra, Viseu, também Leiria. Esta zona onde estamos hoje, não é? E estão ali umas pontinhas que são em Lourinhã. E depois temos mais um núcleozinho aqui no Parlamento Algarvio, tirando este aqui em Almodóvar, não é? E curiosamente são todos EDP renováveis, estes aqui do Algarve. De resto, de facto, a grande concentração é nesta zona do oeste e aqui no norte e centro. Naturalmente, que é preciso também ter vento, não é? E portanto a zona do oeste tem um vento interessante e portanto os parques aqui produzem muito bem. E quem são as empresas que estão cá a trabalhar? Aqui a primeira que aparece é a NEOP 2. Nós já vamos falar da NEOP 2. A NEOP 2 é um projeto industrial maior da última década em Portugal. Há um grande amigo, que seguramente também conhecem, que se chama Engenheiro Carlos Pimenta, que lhe chama Auto Europa do Vento. É a NEOP. Porque de facto o emprego que criou, o investimento que criou e outras vantagens que nós vamos mais à frente, era disto que nós precisávamos. E o senhor que permitiu que isto aconteça foi o tal senhor Castro Guerra, foi que lançou este concurso e com o consórcio EDP ganhou, com outros parceiros, vamos mais à frente. Em segundo está aqui a Iberwind, que é uma empresa liderada por Sr. Talona, que foi presidente da EDP. Depois está a EDP Renováveis, aqui em terceiro, mas só que a EDP Renováveis tem metade da ENEOP, ou seja, no fundo, a EDP Renováveis é o primeiro produtor de energia eólica em Portugal, se considerar a participação ali. Estamos aqui a ver a ENEOP, Iberwind, a EDP Renováveis, depois temos a Generga, que é uma empresa de Lisboa, que foi uma empresa do Estado no início, e que hoje é privada, mas de facto, os 10 maiores promotores que aqui estão têm mais de 82%, ou seja, a potência eólica está muito concentrada nos maiores promotores, embora há muitos pequenos que têm uma máquina, duas máquinas, parques mais pequenos, mas como isto obrigava a grandes investimentos, só grandes empresas é que conseguiram, portanto, sobreviver. Só para saberem o que é a EDP Renováveis, já que falamos em EDP Renováveis, a EDP Renováveis está em 11 países no mundo e tem 8.000 megawatts instalados, que é quase o dobro do que existe instalado em Portugal. E está, quase metade da sua potência está nos Estados Unidos da América. Estamos a começar no Brasil e depois temos aqui a Europa. Aqui no Reino Unido vamos fazer eólicas, mas no mar, offshore, mas neste momento ainda não está nenhuma instalada. E aqui o que diz é que nós somos a terceira maior empresa dos Estados Unidos e a segunda maior empresa da Europa e somos a maior empresa de Portugal. Portanto, em termos de energias renováveis. E já que falamos da ENEOP, do tal projeto industrial mais interessante da última década, e que consistiu num concurso lançado no início do governo do Partido Socialista, que era, sabendo destes problemas ambientais, da sustentabilidade, das exigências na União Comunitária, dos problemas de segurança de abastecimento, achou que uma política energética tinha que estar suportada em 4 pilares fundamentais, que era a sustentabilidade ambiental, a eficiência energética, a poupança, a segurança de abastecimento, não é? E, portanto, sustentabilidade ambiental, segurança de abastecimento, falta-me a quarta. Bem, eu lembro-me já. Mas, de qualquer maneira, foi com este pensamento que o governo do Partido Socialista, portanto, criou medidas e lançou estes concursos eólicos de modo a incrementar, digamos, a potência renovável em Portugal. E o que é a NEOP? A NEOP é uma empresa, é um cluster que terá que construir 1.200 megawatts até 2013, distribuídos por 48 parques eólicos. 2 deles estão na Lourinhã. E estão construídos, como já disse o Sr. e estão prontos a funcionar. Aliás, foi aqui que nós celebramos a 1000ª máquina da Enercon, que é um dos nossos parceiros deste cluster, cluster esse que resultou num investimento de 1.700 milhões de euros, dos quais 160 foram só para fazer fábricas essas que estão construídas em Viana do Castelo, junto ao mar, onde é fácil transportar as máquinas. É um cluster com 29 empresas. Cá está o polo industrial com 5 fábricas.
fabrica a máquina, o aerogerador que vem de A a Z, desde a torre, às pás, ao gerador, faz tudo. Ou seja, nós passamos de um país importador de equipamento para um país exportador de equipamento. Vamos ver mais à frente, isto tem um efeito duplo na balança de pagamento, na balança comercial. Diminui as importações e aumenta as exportações. É sempre ao mesmo lado. Também se criou aqui um centro de investigação e desenvolvimento em Viana do Castelo. Contribuímos logo para o governo com o Fundo de Inovação, 35 milhões de euros. A INEOP, logo que assinou o contrato, contribuiu com o Fundo de Inovação, 35 milhões, que agora está a ser usado por este governo aí em projetos também bastante interessantes. Foi uma verba que ficou e que está a ser aplicada para projetos que sejam de facto de inovação, porque é com a inovação que nós podemos evoluir. E, dito isto, eu gostava de passar agora mais em pormenor para os contributos, as vantagens. Aquilo que não se diz na televisão, ou que se diz o contrário, que é das vantagens, quer económicas, quer financeiras, quer ambientais, das energias renováveis. Porque os opositores não lhe custa nada dizer que as energias são uma utopia, que são caras, os governos que apoiam as energias renováveis estão a contribuir para aumentar o déficit, diz que tornam o país menos competitivo, mas a verdade é que nós sabemos que a única solução para mitigar os efeitos da variação do preço dos combustíveis fósseis são a única forma de contribuirmos para que não haja mais degradação ambiental, para diminuirmos a nossa dependência energética. Nós há pouco falamos da dependência energética que é de 78%, mas quando começamos a fazer parques eólicos era de 85%. E, portanto, é a única forma de fazer. E isto prova-se com números. E com números que não são escritos por mim, são números da ERSE, são números da DGE, etc. E, de facto, a gente vê aqui é que nós importamos muita produtos energéticos, energia primária. Estou a falar de petróleo, gás, carvão, e isto representa, em 2000 já representou 7%. Foi o máximo histórico desde 2004. Reparem que 7% do PIB é a importação de produtos que têm a ver com a produção de energia. E quando falo de energia, não é de eletricidade, estou a falar de transportes, sobretudo, não é? Aquecimento e arrefecimento, e também eletricidade. E na eletricidade onde nós podemos agir para diminuir este problema. Por outro lado, as energias renováveis contribuíram para esta redução de importação. É o que eu há pouco dizia, é que nós, quando produzimos 1 kWh com água com vento, é menos 1 kWh que se produz com carvão ou com gás. E, portanto, quando eu produzo mais energia com mais energia renovável, eu tenho que comprar menos produtos petrolíferos e, portanto, a média desde 2005 é cerca de 240 milhões, tendo sido 540 milhões em 2012. Portanto, é bastante relevante. Isto é o que nós culpamos, são importações. Estes dados, seguramente há de estar aqui alguns, está aqui a da Pren e a da Deloitte, na Roland Berger. Portanto, por outro lado, as energias renováveis também contribuem para reduzir a emissão de CO2. E o CO2 tem um preço, comercializa-se no mercado. Infelizmente, nesta recessão, a indústria trabalha menos, gasta-se precisa-se de menos licenças de CO2, como a procura diminui, o preço baixa. E é por isso que, embora em 2012 se tenha evitado aqui 10 milhões de toneladas de CO2, corresponde apenas a 75 milhões, enquanto aqui 8 corresponde a 105. Ou seja, o preço do carbono baixou, mas mesmo assim estamos a falar de 105 milhões de euros. Só em CO2 evitado. Dependência energética. Há pouco falámos da dependência energética, ela foi sempre muito próxima de 85%. Ou seja, nós só tínhamos energia para 15% das nossas necessidades. 85% dela era importada. O que aconteceu aqui é que em 2012 a nossa dependência energética, embora muito elevada, 78%, já está bastante abaixo
dos 85. Isto só custa a eletricidade, porque nós estamos a falar de energia toda. Portanto, só o efeito da eletricidade renovável, só da energia renovável, conseguiu baixar estes 7 pontos na dependência energética. E se queremos ter segurança de abastecimento, temos que ter autonomia, temos que ter, não podemos ter tanta dependência energética. E, portanto, mais uma vez, as energias renováveis já deram um sentido positivo. Criação de emprego. Em 2009 fez-se um estudo que foi encomendado, julgo eu, à Deloitte, e que dizia que em 2012 iríamos ter cerca de 4.800 empregos diretos a trabalhar nas energias renováveis e cerca de 43.000 indiretos. Dados de 2011, e são dados, perguntamos às empresas uma a uma, como disse a Sra. Moderadora, eu faço parte da Associação Industrial, da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, e portanto nós perguntamos às empresas, diga lá quantas pessoas trabalham na eólica, quantas pessoas trabalham na fotovoltaica, e o que achamos é que temos 6.500 postos de trabalho de emprego diretos em 2011, dos quais 2.000 na indústria eólica, e destes 2.000 na indústria eólica, 1.800 é na tal Eneop, no tal cluster industrial que falamos há pouco. 1.500 a construir parques eólicos e 3.000 no setor solar. O setor solar arrancou mais tarde porque a tecnologia está tão madura. Mas nós temos um país com o melhor índice solar da Europa. E não temos crescido como tem crescido outros países da Europa. Mas temos um potencial enorme e que seguramente teremos que aproveitar. E, portanto, já temos muita gente dedicada aqui ao sistema fotovoltaico. O PIB. Isto também é um estudo que foi feito e que diz que em 2012 a nossa contribuição para o PIB era 3.200 milhões de euros. Há quem diga que em 2013 que vai atingir os 4,5 bi, ou 4.500 milhões de euros. Mas, de qualquer maneira, é um número muito grande e, portanto, é uma vantagem muito interessante. Investimento, já há pouco falamos da Eneop, mas estamos a falar na potência eólica instalada, que vimos num slide que é de 4.500 megawatts, e mais a fotovoltaica, mais as mini-hídricas, nós já podemos contabilizar 8.500 milhões de euros de investimento. Como as empresas que estão cá a fazer estes investimentos é quem tem dinheiro, elas são muitas vezes estrangeiras. Quando falamos da Iberoindo, que era o maior promotor eólico do país, o capital é do estrangeiro, o Gertalon gera um fundo, é o Magno, enfim, que são acionistas de fora de Portugal. A Generg tem capital da Enel, italiana. A Eneop tem capital da GDF Suez. Enfim, 69% é a capital que nós conseguimos atrair do estrangeiro. É disto que Portugal precisa. É que alguém invista cá. Indústria solar eólica. O que é isto? São as fábricas que falamos da Eneop. São as fábricas de painéis solares que existem na Martifer, na Solar Plus, na TST em Braga, enfim, e outras que poderão aparecer, mas já temos várias fábricas de painéis solares e temos fábricas de aerogeradores. Destes 500 milhões, 161, já tínhamos visto isso, foi de investimento na fábrica da Enercão e a Sartex, que é isto aqui já é uma fábrica pertencendo a um outro consórcio que foi criado no mesmo concurso que referimos da Eneop, que se chama Vitinvest, onde está a Galp e a Martifer. E, portanto, já tem uma fábrica também a produzir pás e creio que caixas multiplicadoras das máquinas. Depois, este aqui, isto foi que o Governo, no passado, quando atribuía um projeto, era através de um pedido, que se chama pedido de informação prévia, mais tarde começou a fazer leilões. Ou seja, a pessoa para ganhar um concurso tinha que pagar um tanto por megawatt, no fotovoltaico 400 mil euros, na Eneop 35 milhões, depois foram lançados um concurso mais tarde 200 megawatts, que era 1 milhão de euros, e contabilizando isto tudo, o Governo já encaixou 200 milhões de euros com os concursos renováveis. Muitas vezes disse, são caros, nós pagamos muito, mas não veem o que a gente paga, nunca falam no que nós pagamos, só falam naquilo que recebemos, não é? E, efetivamente, como eu disse há pouco, nós não só diminuímos as importações, como aumentamos as exportações. Isto porquê? Porque a Eneop
tem as fábricas da Enercon, que é, porventura, o melhor fabricante do mundo dos aerogeladores, que está em Grande Castelo, e nós não conseguimos gastar tudo o que eles produzem. Então, o que sobra é exportado. E, efetivamente, o valor da exportação que nós prevemos é de cerca de, o que está aqui, são 1.200 máquinas, portanto, são 2.400 megawatts de exportação. 2.400 megawatts de exportação são 3.000 milhões de euros. Portanto, é disso que a gente precisa. E estes 200 milhões da Enercon e da Repower, que é a tal fábrica ligada ao outro cluster da Martifer, só em 2012 exportaram 200 milhões. Serviços. Com estes clusters, com estes consórcios, com estes projetos industriais, já se criaram duas empresas que têm reconhecimento mundial. Não é europeu, é mundial. Tanto a Megajoule, como a Inege é quase um spin-off da Faculdade de Engenharia do Porto, mas hoje é reconhecida a sua competência em qualquer latitude, em todos os países, em todo o mundo. E a Megajoule da mesma forma. Internacionalização das empresas. Como há pouco vimos, a EDP Renováveis é de ser a maior empresa do mundo. E, portanto, foi à custa disto que se passou em Portugal, foi aqui que tudo começou. Isto só, aqui, enfim, falamos de muitos benefícios, de custos, e resumindo aqui um pouco, se nós contabilizarmos os custos, só estes mais diretos, estamos a falar o sobrecusto das renováveis, que é o tal que vai para a nossa fatura, nós vamos ver um bocadinho mais à frente, porque de facto nós estamos a pagar todos na fatura um bocadinho para isto, mas alguém está a receber mais que isso, não é? E se a gente não pagava por ali, ia pagar os impostos, portanto ia dar sempre o mesmo. É preciso é que esteja para o lado do governo entrar mais do que sai. E contabilizando os benefícios, que são as importações de combustíveis que vimos atrás, é a média, nós vimos que foram 570 em 2012, mas isto é média. O pagamento de conta presa ao Estado e as rendas pagas aos municípios. Já vamos falar mais à frente também. Portanto, temos um saldo positivo, sem contar com os 105 milhões de CO2. Portanto, o saldo é positivo, a balança inclina-se efetivamente para o sítio bom. Ora, isto é que é a grande polémica, toda a gente fala, pá, estamos a pagar demais, nós estamos a pagar muito pela energia, o que é que se passa? Eu só gostava ainda aqui, porque eu julgava que estava aqui um slide e não está, no pagamento aos municípios. Efetivamente, a eólica é a única energia que paga aos municípios 2,5% da fatura. Bruto! O valor bruto da fatura. Ou seja, eu posso estar a perder dinheiro, mas estou a pagar 2,5% na mesma. Eu posso perder, é que o município já nunca mais perde porque recebe 2,5%. E câmaras que se empenharam e que apostaram nas renováveis, tal como Lourinhã, têm hoje uma renda interessante. Na Lourinhã deve andar na média de 250 mil euros por ano, não é? Mas há municípios a receber 1 milhão, 1,5 milhão. Mas, na verdade, não sei porque desapareceu, mas só em 2012 os produtores eólicos pagaram 24 milhões de euros aos municípios. E o valor acumulado já vai, desde 2000, já vai em 96 milhões. E daqui para a frente vai pagar sempre entre 25 e 30 milhões de euros aos municípios. Os senhores que atacam as renováveis nunca falam nisso. Nunca dizem que nós pagamos esse valor aos municípios. É desenvolvimento regional. É importantíssimo. Então se o recurso está aqui, então se esta gente tem aqui o recurso e nós vamos aqui, fazemos a par como embora, somos tudo, vai tudo para Lisboa, para o Porto, a sede nossa é no Porto. Mas efetivamente nós temos esta contribuição aos municípios. Aqui, como eu dizia, aqui é que está o problema. Eu ponho aqui um gráfico só para vos mostrar o que é que a gente paga, porque não conseguem saber pela fatura o que é que pagam. Tem aqui esta parte de baixo, que efetivamente é a eletricidade. É a energia que se produz, é o pagamento às redes. Mas depois tem ali uma coisa em cima que são impostos que nem se sabe de onde vêm. O que está aqui marcado, estes 2,3, é o sobrecusto das renováveis. Isto é a ERSE que escreve isto. A nossa análise é nossa, da APREN, mas o mesmo é da ERSE. A ERSE é o regulador. Portanto, o que eles escrevem é o que é verdade. E, portanto, o que é que quer dizer? Aquilo que vocês pagam em casa, se pagar 100 euros, 2,3, foi para fazer parques eólicos. É o preço que pagam, não é? Para a tal sustentabilidade ambiental. Mas se repararem, paga-se 12,9 às outras, às grandes, às barragens, ao carvão, ao gás, paga-se muito mais. E ninguém fala nisso. Eu falo à vontade porque eu sou da EDP, embora seja da EDP Renováveis, eu também tenho barragens, também temos barragens. Mas se reparar ainda mais,
tem aqui o valor 2,6, que é isto que se paga o sobrecusto às regiões autónomas. Ou seja, eu estou a pagar mais aos Açores e à Madeira no sobrecusto daquilo que estou a pagar para nós termos um país com um mix energético sustentável. Não é? Estou a pagar mais, mas também ninguém diz nada. Está na moda atacar as renováveis. Não é? A gente vê na televisão, não é? Aquele Gomes Ferreira que quando fala ataca sempre as renováveis, fala o Mira Amaral, aqueles senhores que, enfim, gostavam de ver o nuclear em Portugal e ele não aconteceu. Morreu um esta semana. Hã? Já morreu um esta semana. É verdade. É verdade. Ora bem, acontece. Isto é só para ver. Isto é, se juntar isto tudo, o que é que dá? Dá de um lado impostos, este de amarelo, e dá de facto tudo com a energia. Isto é, disto da custo de energia, 10,3 corresponde àquilo que é o custo das energias renováveis, mais o sobrecusto dos 2,3 que vimos atrás. Ou, resumindo ainda mais, para ser ainda mais simples, nós temos uma parte azul que são impostos e o outro é o que vem na nossa fatura, consumo e potência. Ou seja, na nossa fatura temos lá consumo e potência. É isto tudo. E vem logo assumir 3% de impostos. E o que é que são estes impostos? E estes impostos o que é que são? É IVA. Sobretudo é IVA, não é? E este é sempre IVA. E o que aconteceu? O governo, há muito pouco tempo, disse assim, o IVA da eletricidade vai para 23%. E isso é quase 10 vezes o que gastamos com renováveis. E ninguém se queixou. Ou seja, nós estamos a pagar isto tudo de impostos e não vemos benefício assim direto. Enquanto que a renováveis tem o benefício à porta, não é? Menos poluição, mais estabilidade, mais dependência energética e por fora. E de facto são impostos. E se virmos agora o que é esta parte da tal potência e energia que vem na nossa fatura? Aqui aparecem, só para vocês verem, que aparecem que são estes CIEGs, são os tais que se discutem na televisão. São os tais custos de interesse económico, em geral. São estes custos que se discutem. São os tais onde caem também os das renováveis. Toda a gente critica os CIEGs. Porque os CIEGs é algo que a gente paga, mas de facto não beneficia diretamente a nossa casa. Não vejo? E destes CIEGs, que é o que nos interessa agora para esta discussão, e estes CIEGs que estão aqui, estes 34%, o que é que são? Olha, apoio às renováveis são 9%. 50% é apoio às outras centrais. O apoio lá para as sobrecustas regiões autónomas são 10%, ainda mais. Portanto, é isto que se discute, são CIEGs. Tem os famosos CIEGs que tanto se fala nos jornais na atualização. E é sempre as renováveis que pagam. São as renováveis. CIEGs são as renováveis. E as renováveis, coitadas, só têm ali 9%. Não é? E, como eu disse há pouco, agora, porque quando chegamos a 2020, acabou a tarifa, vai para o mercado e nós temos energia renovável a preço do mercado. É isso que acontece. E depois há outro problema, que nós estamos a dizer que as renováveis são caras, porque o mercado é muito mais barato, mas o mercado é barato porque há renováveis. Porque é a lei da oferta e da procura. Eu, quando quero comprar um produto e há muita oferta, o produto baixa. Ora, o que faz renováveis? Aumenta a oferta. Aumenta a oferta, diminui a procura. A procura paga menos. Portanto, as renováveis têm essas vantagens todas, que é preciso a pessoa ser séria, intelectualmente, e não ver só o que é negativo e deixar o que é positivo. Bem, isto aqui já é pouco menos importante, saber que da parte dos 9% das renováveis, a maior parte é eólica. A maior parte é eólica porque é o que existe mais. Porque a eólica são 4.500 megawatts e a mini só são 400, a fotovoltaica só são 300, portanto, que são mais, gastam mais. Portanto, é só por isso. No fundo, um pouco para concluir este discurso, e acho que a gente pode ter algum debate, e pode ser muito mais saudável, mas a gente, enfim, estamos chegar aqui e não temos dúvidas que as renováveis criam emprego, não é? Desenvolvimento industrial, já falamos na NEOP e noutras fábricas que estão construídas no país. Investimento, substituem a importação do petróleo e do gás natural e do carvão, principalmente, que é o mais poluente de todos e que também... É porque estes três produtos, o preço está sempre todos associados. Quando um mexe, o também mexe. Parece que os preços das autostradas, que a gente vê um preço e depois em todas as ruas é sempre o mesmo, não é? E aqui é igual. Quando aumenta o petróleo, aumenta o gás, aumenta o carvão e não há dúvida nenhuma. Desenvolvimento e investigação. Impactos ambientais associados à produção de produção de energia, não temos dúvidas nenhuma. Redução de emissões de gases de efeito de estufa. Isto aqui, a transmissão de gases de efeito de estufa
E eu, como produzo aqui nas renováveis, posso transferir para uma central a gás as licenças, não é? Portanto, no fundo, eu compro ou permuto, não é? É o tal mercado. A redução da dependência externa da fatura energética é extremamente importante para a segurança de abastecimento. A diversificação de fontes para aumentar também a segurança de abastecimento e uma contribuição para a diminuição da desertificação do interior do país, até porque estes parques eólicos, como viram, são costas feitos no interior. E isto, de facto, é uma grande contribuição para a desertificação e portanto, é extremamente positivo, e isto é o que nós chamamos, de facto, um verdadeiro desenvolvimento sustentável. Não temos dúvidas nenhumas. Enfim, é o que tinha para vos dizer. Primeiro que tudo, eu quero agradecer a sua reunião, a sua apresentação. Eu fiquei muito mais fã, já sou 100%, digamos que hoje fiquei a 110%. De qualquer modo, há aqui qualquer coisa que eu acho errado, mas não tem a ver com a parte técnica, tem a ver com a parte política, mas isso é com outros senhores. Acho que, efetivamente, isto que hoje disse aqui, todos nós, cidadãos portugueses, tínhamos a obrigação de saber noutros locais de maior divulgação. Enfim, isto fica para os políticos tentarem. Há duas outras perguntas muito rápidas. Eu gostava de saber, isto é uma questão de curiosidade, aquele cluster das 29 empresas, sei que 70% é capital estrangeiro, mas gostava de saber quantas empresas portuguesas é que fazem parte desse cluster. Em relação às renováveis, portanto, e falando da parte da eólica e da hídrica, eu suponho que nós conseguiremos ser totalmente independentes das importações, excluindo o petróleo. É uma pergunta, mas essa é a sensação que eu tenho. Eu peço desculpa, mas eu vou fazer todas de uma vez e depois fico já despachado. Em relação a uma situação que eu gostava muito de saber, portanto, está dimensionado, ou esteve dimensionado aqui há algum tempo, uma rede de barragens para todo o país. Aliás, acho que isso foi um projeto ainda do governo do engenheiro Sócrates. Eu suponho que esse projeto está mais ou menos parado. Era uma pergunta que eu queria criar, porque acho que seria muito importante, juntamente com o eólico e com o solar. Que importância é que no nosso país, com a costa que temos, pode ter a energia hídrica? Não sei se ela será tão significativa como esta, suponho que não, mas a solar e a eólica, obviamente que sim. Uma das perguntas também, ali no quadro que mostrou, quando se falava dos pagamentos de CO2, portanto as licenças de carbono, porque é que em 2007, isto é uma curiosidade, em 2007 foi praticamente inexistente. Eu não sei se nessa altura não se pagava, mas suponho que sim, porque nos anos anteriores a fatura foi bastante elevada. Mas em 2007, ali no gráfico, era praticamente zero. A última, pelo menos para fazer já rapidamente, sendo tão importante esta situação da energia renovável, porque é que os acordos, e eu suponho que não estou a cometer nenhuma inverdade, a dificuldade que existiu e existe ainda, segundo me parece, em particulares poderem celebrar contratos para a produção da energia. E eu, pelo menos, tive conhecimento de variedíssimos casos em que pessoas que queriam colocar painéis solares em suas casas, e isso era necessário um determinado tipo de contrato, sendo que a maior parte deles acabavam por não ser aceites, e isso era algo que a mim me custa um bocado a compreender. E eu acho que, por enquanto, fico já por aqui. Quantas empresas estrangeiras têm o cluster? Todas menos uma, que é o tecnólogo da máquina, que é a Enercon alemã, que trouxe a tecnologia, e o resto são tudo empresas portuguesas. E quando falo no cluster, estou a falar da empresa que abre o caminho, que constrói a subestação, que monta a torre eólica, que faz a instalação elétrica, que faz a fiscalização, faz a engenharia, a monitorização ambiental. Portanto, é o pacote inteiro. São as empresas todas que se associaram e criaram investimento e postos de trabalho. A condição era investimento e postos de trabalho, e isso é valorizado.
até porque o concurso era só para 1000 megawatts e foi-nos atribuído 1200 pelo mérito da proposta. Ou seja, nós passámos de uma máquina que era 95% de importação para uma máquina que era 95% de produção nacional. E, portanto, com empresas portuguesas, exceto o que trouxe a tecnologia, mas a fábrica foi lá cá, não traz nada lá de fora. É tudo cá. Portanto, essa era uma das condições do concurso. Hídrica e eólica. Eu só escrevi aqui hidroeólica, que era a segunda pergunta. A questão era se as renováveis, hídrica, eólica e solar, conseguiam... É verdade, pois, é isso. Como sabe, como eu dizia há pouco, nós quando falamos de energia falamos também de transporte e falamos de petróleo para transporte, para aquecimento e arrefecimento, mas quando falamos de eletricidade, o que nós prevemos é que em 2020, pelo menos 80% já seja produzida por recursos endógenos renováveis. Até 2050 nós dizemos que vamos ter o carbono frio, ou seja, nessa altura já será 100%, mas em 2020 já estaremos perto de 100%, estaremos no mínimo com 80%. Porquê é que temos que ter ainda algumas centrais a gás? Pelo menos enquanto nos desenvolver o programa do Arraes, que também falou a seguir, que é, de facto, a energia eólica é muito variável e pode ter grandes variações, grandes flutuações, e para haver segurança da rede, segurança elétrica, tem que ter uma outra fonte que, quando elas falham, compense. E daí a térmica, normalmente as térmicas estão a trabalhar em vazio, ou seja, em produzir, prontinhas. Agora, quando fazem falta, o operador da rede, que é a REN, dá ordem entre a máquina. É por isso que se pagava aquela taxa de potência, foi muito discutida aí no mercado. A taxa de potência era para eu ter a minha central. Estou a gastar gás natural para eu ter quentinha, porque uma central térmica leva 3 ou 4 horas desde o momento que se arranca até produzir eletricidade. Portanto, eu tinha que a ter já prontinha a produzir e estou a gastar. E, portanto, as centrais térmicas servem para resolver esse problema. Depois, o programa da barragem, que é um programa também do governo socialista, em que foi o conjunto de barragens atribuídas mediante um pagamento também de umas contrapartidas elevadíssimas, de muitos milhões de euros, e que já se viram algumas, a EDP está neste momento a construir 2, depois há outras da Iberdrola, e que há algumas dúvidas se algumas vão ser feitas, porque primeiro há uma recessão nos consumos em Portugal, há recessão, as centrais térmicas, como viram naquele gráfico que eu mostrei, estão a produzir muito pouco, porque a eólica e a hídrica têm sido suficiente para satisfazer os consumos. E, portanto, para fazer o investimento é preciso que haja uma garantia de retorno, e hoje não há CMEC nem CAIs, como havia antigamente, e, portanto, a faturação é mediante a venda em mercado. E, portanto, os investidores estão, digamos, a adiar alguns dos seus projetos. Quando falamos em mini-hídricas e também em hídricas, tem outro problema. Hoje, em Portugal, fazer uma mini-hídrica é missão impossível. Os constrangimentos legais, administrativos, legislativos, são tantos. Antes uma mini-hídrica levava 10 anos a fazer-se. Uma mini-hídrica precisa de 50 anos de estudos hidrológicos, leva 10 anos a licenciar. Hoje, uma mini-hídrica leva 20 anos a licenciar. Ou melhor, neste momento existe um decreto-lei, já deste governo, em que se suspendeu o licenciamento de mini-hídricas. E, portanto, as grandes hídricas, por uma razão, estão vivendo a passo de caracol, à espera também que, enfim, que se possa fazer o investimento e que faça falta. Portanto, não vale a pena ter potência, porque é mau para a economia, não é? Temos mais potência que aquela que precisamos e para já temos a suficiente. Portanto, esse é outro problema. Depois falou... o problema falou... Julgo que até foi a última questão que eu compreendo, que é... Toda a gente pode pedir uma instalação de energias renováveis, instalar os painéis fotovoltaicos, pode instalar um parque... Bem, de facto, os parques eólicos, no início, toda a gente podia fazer. Eu costumava dizer que muita gente com um papel de jornal fez um requerimento e ganhou um parque eólico. Depois, como tinha dinheiro para fazer, vendeu a quem podia e ganhou... Quer dizer, o erário público não ganhou nada e as pessoas fartaram de ficar, muita gente ficou rica à custa disso. A coisa agora está mais regulada e, portanto, de facto, nós hoje podemos fazer a microgeração. Portanto, existe uma legislação para a microgeração, nós podemos instalar até metade da nossa potência instalada, temos que ser clientes para poder instalar, podemos instalar até 3,7 kW e por aí fora. E as tarifas têm vindo a ser degradadas porque também o preço do equipamento é cada vez menor, não é? Eu costumo dizer que uma fotovoltaica, entre 2012 e 2013, o preço reduziu 50%. Portanto, hoje a tarifa é mais baixa, mas também o equipamento é mais barato. Mas isto toda a gente pode fazer. Se for já para a mini geração, que já é para uma dimensão superior, aí já tem que ter uma indústria, porque só pode produzir metade do que consome.
Portanto, tem que ser, para ser um bom produto, tem que ser um grande consumidor. Não é? Recentemente instalaram os painéis fotovoltaicos nos shoppings do continente. Porquê? Porque ele era um grande consumidor de energia e instalou até metade da sua potência. Portanto, é assim que mas essa regra é válida para todos. Quer dizer, não é, enfim, é um campeonato que nós já nem entramos, não é? Um campeonato já de coisas mais pequenas. Claro que fazer um parque eólico de 500 milhões de euros, 600 milhões de euros, aí já é outro campeonato. Mas, efetivamente, a legislação, de facto, já esteve mais aberta ao particular, não é? E agora está mais restritiva, mas mais em preço que em legislação. Mas continua a estar aberta. Licenciação 2. Eu, efetivamente, não olhei para o mapa. Sei que o mercado de carbono oficial, só a partir de 2007, aquilo teve enfim, algum impacto, não é? Ainda não consegui consultar o gráfico, mas há de haver uma razão qualquer. E eu, este gráfico, limitei-me a pegar nele da pele. Mas pode ser uma falta de informação. Mas é uma curiosidade que faz sentido. Eu também fico com ela, depois a gente chama a atenção. Está com 4 milhões, sabe? Exatamente. É estranho, não é? Mas não consigo explicar-lhe porquê. Este é um gráfico que eu fui buscar à AEF e, portanto, isto são gráficos oficiais, não vim para aqui inventar nada, porque senão. Porque as secas têm valor, não é? É de entidades oficiais. Mas eu julgo que me escapou alguma dúvida sua, eu lamento muito, mas. Não, fundamentalmente havia só uma questão que. A questão que estávamos a discutir, peço desculpa de estar. Não, por favor, eu acho que é essa a questão que estava, quando estávamos a falar dessa situação, eu vou dizer qual é que foi a situação em concreto. Portanto, eu fiz parte da direção de uma associação desportiva da Lourinhã e nós temos no telhado 100 vezes 40, 4.000 metros, 400 metros, 4.000 metros quadrados, que queríamos, e fomos contactados por uma empresa que queria colocar painéis para a produção de eletricidade. Mas a condicionante que existia era em relação à potência que nós tínhamos. Portanto, não... Pode ser. Exatamente. A questão que eu pus, e isso obviamente é uma questão legislativa, eu não compreendo, continuo a não compreender, obviamente, haverá razões que ultrapassam, porque é que uma instituição não pode produzir, sendo que isso iria ser benéfico não só para a instituição, como mesmo para o próprio país. De qualquer maneira, haverá alguma razão. E para terminar, uma coisa que eu não falei, mas é só uma pergunta que eu queria fazer em termos quase particulares, a situação do protocolo de Kyoto é para avançar ou é para... O protocolo de Kyoto está ativo, não há países madeireiros. Sim. Infelizmente são aqueles que mais poluem, não é? Como a China, os Estados Unidos também são híbridos, não é? Nem assim enganado. Sim, mas agora neste momento há uma tentativa de novo de aproximação e eu só queria fazer a sua pergunta como técnico, mais não. Mas ainda sobre a fotovoltaica, voltando atrás, o senhor pode fazê-la, isto é uma questão económica, ou seja, e de racionalidade e de potência de ligação à rede. A DGE calculou que havia 100 megawatts para ligar à rede e tem que ir distribuir de acordo com o critério. Isto é o seu critério, portanto não pode ser uma coisa aberta, porque depois não há, porque uma das constrangimentos para se fazer renováveis é a capacidade de ligação à rede. O primeiro problema é sempre ponto de ligação. A gente chama de ponto de ligação. Se não houver ponto de ligação, não há nada. Se não houver autoestrada para mandar a eletricidade, não vale a pena. E, portanto, eles criaram uma potência para esse efeito e definiram critérios restritivos de modo que não fosse toda a gente aqui lá em cima. Agora, se quiser fazer como autoprodutor, ou seja, produzir e fazer a instalação, e o que sobra vai para a rede, é preço do mercado, aí já não há constrangimentos, posso fazê-lo. Só que depois é investimento. Só como eu disse, o investimento. E sabe que o resto da potência foi atribuída por concurso e o governo recebeu 400 mil euros por cada megawatt. Quem quis pôde concorrer, toda a gente podia concorrer, só que era preciso pagar. E quando o concurso foi lançado em 2012, um lote eólico custava 2,5 euros. Hoje custam 25, um ano e pouco depois. Ou seja, hoje o preço dos painéis fotovoltaicos está ao preço do vidro. E então, se for chineses, que são bons, por isso é que a União Europeia criou agora um imposto especial na importação de painéis chineses. E eles disseram, sim, então a gente vai aplicar o vinho, no vosso vinho. E nas outras coisas, ou seja, agora estão a ver se entendem, não é? Mas, de facto, isto é complicado, porque os chineses estavam a vender os painéis fotovoltaicos mais baratos que nós compramos aqui o vidro. Esse é um problema. Obrigado.
Os chineses, cuidado, que são os meus acionistas. Eu tenho 2 administradores já no meu conselho, porque eles compraram 49,5% da EDP Renováveis. Foi uma coisa recente. Neste momento já tenho 2 colegas chineses na administração. E a outra empresa chinesa comprou uma parte significativa da REN. E onde comprar outras coisas? Mais dia, menos dia, quem tem dinheiro é que vai mandar isto. Está a preço de saldo. Eles compram. Portanto, eu tenho que respeitar muito os chineses, os meus patrões, não é? Boa tarde. Boa tarde. Por acaso eu não sou o primeiro, sou o segundo, mas se o Picum, não sei se o hei de tratar como engenheiro, se como administrador, não sei bem. Sou Lobo Gonçalves, no limite, a minha formação é engenheiro. Parece-me também que é um misto de português e chinês. Eu continuo a ser português. Estou a aprender mandarim já. Ora, está com o Sr. Mexia. Já viu que eu sou extremamente crítico. Eu gosto de críticos. Eu sou fundamentalmente crítico à vergonhosa privatização que foi feita da EDP e do concurso que foi feito e da forma como foi feito e de quem o fez. E porque é que, sendo a EDP portuguesa, agora dizem EDP, Renováveis, Portugal, então não, o resto, os lucros vão todos lá para fora. Mas vamos às renováveis. Eu gostava de saber qual é o rácio entre o que a renovável produz e daquilo que se perde. Eu sou quase um analfabeto nisto de energias, mas eu sei que uma central termoelétrica ou de gás, ela pode aumentar e diminuir a produção com custos relativamente menores do que para arrancar quando não houver vento. Também achei interessante que o senhor engenheiro administrador aqui das renováveis falou sempre na hídrica e falou na eólica e na fotovoltaica. Ali este amigo ainda tocou, mas deu uma impressão que o senhor lhe passou. E eu pergunto concretamente, e esta é a segunda pergunta. A primeira foi a do rácio entre o que produz e a perda e aquilo que se tem que pagar para depois termos a energia quando não há vento ou quando há menos água seca. A segunda pergunta é, havendo uma costa de 600 km com marés, e eu vi ali em Peniche, os estaleiros navais de Peniche, a fazerem-se umas plataformas que depois, por artes mágicas, parece que desapareceram. Algumas foram instaladas ali um bocadinho a norte da Papua. Produz qualquer coisinha, mas pouco. É um projeto ainda por explorar, não tem interesse, não tem vantagem. Isto é, tem ou não tem, em termos de futuro, as marés oceânicas, algum interesse para as renováveis. E, por último, em relação ao Conselho da Lourinhã, que está no top aqui no oeste das eólicas, isso deve ser uma gestão cuidadosa e capaz de quem durante muitos anos está aqui, no presidente José Manuel Custódio, que será o nosso futuro presidente da Assembleia Municipal. E eu creio que o que disse o senhor engenheiro, agora falando a sério, em relação ao futuro presidente, mais a sério, que será certamente o João Duarte. Eu gostava também de saber o seguinte: pode ainda o Conselho da Lourinhã aumentar a produção eólica? E se pode, se deve. Muito obrigado. Quer falar primeiro? Bom, respondendo ao rácio entre o que produz e o que se perde, como sabe, qualquer máquina elétrica tem um rendimento. E o rendimento é a diferença entre o que gasta e o que produz. Os motores de combustão dos automóveis são os motores com mais baixo rendimento, não é? Se é capaz de ter um carro a gastar 10 litros ao 100 e ter outro a gastar 5 e outro 20, não é? E, portanto, e de resto, uma central térmica a gás, o rendimento também é muito baixo. Também é muito baixo. Anda para aí nos 40, se for gás natural anda perto dos 50, não é? Se for a carvão é para aí 30, ou seja, entre a energia que gasta e a que produz, perde-se mais de metade. Se calhar a sua pergunta também é
no gás eu posso decidir quando produzo, não é? Na eólica eu produzo quando o São Pedro manda o vento, não é? Eu na eólica posso regular a produção, mas não posso é guardar, seja o vento, para quando me faz falta. E por vezes tenho que produzir quando me faz menos falta. Esse é um problema que está aí contabilizado, e aquelas contas que apresentei têm muito a ver com tudo o custo associado à eólica. A eólica tem um custo, sabemos que tem o seu custo, mas é o preço que a gente paga para não hipotecar o planeta e o ambiente para as gerações futuras. É o preço que a gente paga. Há coisas piores. Pagar aquela custa, aquele sobrecusto das autónomas, ou pagar 23% de IVA, se calhar custa mais do que pagar para proteger o ambiente. E é verdade, a eólica não pode fazer isso, e é preciso ter um custo acrescido para ter uma técnica disponível, que por acaso não, porque agora o Secretário de Estado já conseguiu acabar com as taxas de potência, embora noutros países elas aconteçam, e é preciso investir em barragens com bombagem. É esse o projeto que também é do Sócrates. Portanto, quem pensou, quem definiu a política energética do governo do Sócrates, pensou em tudo. Eu não disse mal do engenheiro Sócrates. Eu não estou a dizer, eu não estou a tomar posições políticas, estou a tomar posições concretas, fundamentadas naquilo que se passou no meu negócio. Ele pensou também que para ter muitas elas tinha que ter barragens, que era para quando elas produzem à noite e não faz falta a eletricidade, eu pego na água, levo outra vez lá para cima, não é? a preço baixo, e de dia vou turbiná-la. Como fala muito bem, o rácio entre o que gasta e o que produz é muito pequeno, porque quando vou lá para cima vou perder 20%, quando termino para outros 20%. Ou seja, a eletricidade que eu produzir é muito menos que aquela que gastei. Só que o preço é 5 a 6 vezes maior e eu custo a oportunidade. Portanto, é esse negócio das barragens que é um negócio financeiro. Portanto, e por ser um negócio financeiro e que resolve o problema do setor elétrico, a segurança, enfim, tem um sobrecusto para as eólicas. É verdade. Quando falou da costa, eu não posso estar mais de acordo consigo. Nós temos a melhor costa da Europa para produzir eletricidade offshore. E não é por acaso o projeto que fala, que é o Pelemis, que são os chouriços que estiveram ali em Peniche, mas que ainda era uma demonstração de conceito e de facto não resultou. Quem comprou aquilo, a quem lá investiu foi a EDP. Aquilo é nosso, agora é a EDP. A EDP comprou para investigar e fazer algo melhor. É uma tecnologia que não está madura, mas que vai ter um futuro extraordinário. E, sobretudo, produção de energia, por exemplo, é o eólico offshore. A EDP tem um projeto que é conhecido no mundo inteiro, foi o primeiro numa plataforma flutuante, não é? Que é o Windfloat, está instalado na Póvoa de Varzim. E está a trabalhar, ainda bem, já atravessou 2 invernos rigorosos e aguentou-se, está a flutuar, é como se fosse uma plataforma de petróleo, e nós fomos os pioneiros nessa matéria. Nós, não estou a dizer a EDP, nós, portugueses. Quer dizer, são empresas portuguesas, não estou a falar agora de EDP, estou a falar de tecnologia portuguesa. Portanto, são empresas portuguesas que construíram isto. E é conhecido em visitas de todo o mundo. E se isto for uma solução, o nosso problema energético não é em 2050. Em 2030 nós somos autónomos em termos de energia renovável. Porque a nossa costa é muito rica nesta matéria. A nossa costa tem um problema, é muito profunda, cara. E, portanto, não dá para... Como se faz na Escócia, nós vamos fazer 1500 megawatts na Escócia. Mas são colocados no chão. Uma fundação no fundo do mar. Porque é baixinho, mas aqui nós não temos isso. Mas temos características excepcionais para as marés. Nós já andamos com 3 ou 4 projetos, protótipos, para produzir para as marés. Não é? Sabe que a produção através de marés é uma coisa antiga. Aqui há dias o Sr. Presidente da Câmara de Barreiro convidou-me para ir lá almoçar com ele. E ele mostrou-me, não sei como é que chama agora, mas sei que é uns depósitos em que a água subia no depósito e depois produzia a necessidade de uma maré baixava. E isso foi há 50 ou 60 anos atrás. Não é? Portanto, esta tecnologia não é nova, mas é preciso desenvolvê-la. E, de facto, nós temos que nos virar para o mar. Não há dúvida nenhuma. O futuro de Portugal está no mar. Naturalmente, a eólica, o solar tem muito para dar. Mas o futuro está no mar. Quer na maré, quer no vento. Concordo consigo. Conselho. Do nosso conselho, se há mais eólicos ou não? O conselho era mais eólico. Bem, nós tomamos nós que houvesse. Nós queríamos instalar mais. Só que, exatamente, para que haja aqui um equilíbrio na rede, na segurança da rede, que é importante, não pode haver mais eólica que aquela que está determinada. Ou seja, nós temos, para cumprir aquela diretiva comunitária que vos falei, que chama o 520, é um objetivo até 2020. E o governo português, para fazer a transposição para Portugal, teve que fazer o que chama um PNAER, um Plano Nacional para as Energias Renováveis. Quando foi do Partido Socialista esse plano, previa fazer mais 3.000 megawatts eólicos. E este governo diz que não precisa de mais. Zero.
Para 2020 não há mais. Ou seja, não há mais, eu não tenho onde fazer. Agora, se me deixarem fazer, eu faço. Porque Lourinhã ainda tem mais... Até porque Lourinhã tem terrenos bons para fazer a Parque Serra. Tivemos alguns problemas em termos de arrendamento, temos aqui a ajuda do Sr. Presidente, e eu não fui por acaso, por isso o Sr. Presidente nos ajudou muito, porque temos algumas dificuldades de licenciamento. Não é fácil licenciar. E, sobretudo, também de arrendamento de terrenos. Porque há terrenos que estavam arrendados a quem nem fazem, deixam fazer. Arrendaram e não fazem. Mas como fazem eles, nós também não podemos fazer. Ou seja, Lourinhã, só para concluir, Lourinhã tem capacidade, tem características para fazer muita mais obra. Agora é preciso que se possa licenciar. Boa tarde. Eu queria agradecer ao engenheiro Lobo Gonçalves por ter vindo até aqui à Lourinhã. Queria agradecer à Lívia por estar a moderar. A Lívia entrou este ano nas nossas listas, só tinha sido outro ano. E queria agradecer ao João Duarte por ter promovido este debate de energias renováveis ou energias verdes e vermelhas. E queria dizer que o que ouvi me satisfez e queria também dizer que é possível produzir mais energia, não na Lourinhã só em terra, mas na Lourinhã também no mar. A Lourinhã tem zonas de mar excelentes para tal e há possibilidades não só da energia eólica, mas sim também da energia das ondas. E há também, e porque as terras são propícias a isso, da produção da colza, para com a colza poder fazer biodiesel. A colza pode ser, digamos, para ajudar a fazer o biodiesel. Adicionado ao gasóleo, faz o biodiesel. São isso tudo contributos para que possamos fazer mais para sermos autossustentáveis. Agora, nós não podemos andar aqui, nesta zona do planeta, defendendo aquilo que é o futuro da vida na Terra e andarem os chineses a levar minério de Moçambique que é comprado por australianos e brasileiros e vai para a China para fazer energia e para produzir para depois pôr em Portugal. Simples, sem taxas, sem nada. E não cumprir com nada de poluição, não cumprir com nada de questões sociais, não cumprir com nada de nada. Eu não tenho nenhum problema em dizer que não me opugna que os chineses tenham comprado uma parte da EDP, porque os chineses são donos de 2/3 daquilo que a América é. Por isso, 2/3 da América são chineses. Por isso, não me repugna. Agora, eu ouvi e assumo, a Fusion, que é uma empresa concorrente, anda de volta da Câmara de Lourinhã para instalar um novo parque, num espaço que é municipal. Os terrenos são do município. Os terrenos são do município e nós, além daquilo que o engenheiro disse, os 2,5% temos a renda de 3.000 euros por cada megawatt produzido anualmente. Por cada megawatt instalado, não é produzido. 2 megawatts, cada moinho, 6.000 euros por terreno. E estamos disponíveis e queremos continuar a estar disponíveis, porque entendemos que é preferível pelas duas vertentes. É a vertente de não importação de combustível, nem de saída de divisas, e é também uma chega à entrada de divisas, porque o consórcio que produz todos os moinhos eólicos exporta-os, que são produzidos a 100% em Portugal. E por isso é uma fonte de exportação que também está a beneficiar o país. Não só deixamos de importar, como exportamos e beneficiamos o país. Eu penso que as pessoas têm que parar para pensar. E aquilo que disse,
Eu não tenho nenhuma dúvida que o governo anterior, eu conheço bem o Casco Guerra. O Casco Guerra tem aqui casa nas matas, vive aqui ao lado. E foi um homem que trabalhou nessa área. Agora, não aceito e não admito, e desculpa, não vou falar isto, uma questão política. Não é possível que o Ministro do Ambiente seja ao mesmo tempo Ministro da Energia. Não pode. Não devia. Não pode, não devia. Ministro do Ambiente e Ministro da Energia, ou ele está lá para defender o lobby do ambiente, ou está lá para queimar o lobby do ambiente e defender o lobby da energia. Ele não pode defender os dois ao mesmo tempo. Ele não pode. Ainda mais quem é. Por isso, um obrigado. Nós estamos sempre disponíveis para a NEOP2 vir para a Lourinhã e queremos cada vez mais produzir energia verde-vermelha. Eu posso só fazer um comentário, Sr. Presidente? É porque quando falamos 2,5, houve um slide ali que eu carreguei, é porque, efetivamente, nós pagamos 2,5 produção e eu falei que são 24 milhões de euros por ano. Os parques eólicos, são os parques eólicos, porque os outros não pagam. Mas um valor equivalente pagamos em rendas de terrenos. É um valor mais ou menos igual, que também quase 2,5%. E as contrapartidas, caminhos, escolas, bolsas de estudo e por aí fora, em 2012 atingiram 10 milhões de euros. E, como disse o Sr. Presidente, em alguns municípios mais exigentes, como foi o caso da Lourinhã, que souberam negociar bem, o protocolo ficou por 2,5, foi mais à frente. Foi 3,5 e no caso até 4,5 e, portanto, ainda aqui há dias fez uma reformação do contrato e foi uma discussão séria e que durou algum tempo. Ou seja, quando do outro lado também está alguém que defende o interesse do Conselho, às vezes este valor de 2,5 não é um conhecido. Nós, felizmente, para o meu lado, só temos 4 municípios que pagamos mais que 2,5% e um deles é Lourinhã. Portanto, é verdade. Pronto, era só este comentário que gostava de fazer. Estou. Fernando Oliveira, portanto, também candidato a executivo. A minha questão era mais uma perplexidade. Ou seja, nós estamos hoje confrontados com uma situação de incapacidade de promover mais licenças, ou seja, um governo que realmente corta nas licenças, talvez a mão da Troika, não faço a mínima ideia, não há dinheiro para nada e, portanto, corta-se e tem-se inventado toda essa situação de baixar a possibilidade do aparecimento de novas instalações de energias renováveis. E, por outro lado, e peço desculpa se estou errado, mas a Alemanha, por exemplo, aqui há pouco tempo, parece-me que apresentou um programa de substituição de energia nuclear absolutamente espantoso, ligado exatamente à energia renovável, nomeadamente à energia também eólica. E, de facto, há aqui uma incoerência, chamemos assim, de que nós, que já temos um histórico, que realmente demos alguns passos muito importantes para nos libertarmos da carga negativa da importação de energias fósseis. E não nos deixam, ou não nos querem deixar, avançar um pouco mais. Isto é mesmo assim? É a pergunta só. O que isso é verdade, exatamente em simultâneo que a legislação portuguesa é mais restritiva a novos projetos, que são justificados por causa da recessão. Em simultâneo, a Alemanha definiu um programa muito ambicioso de aposta em energias renováveis e substituição dos novos projetos nucleares. Ou seja, os novos projetos na Alemanha serão na área de energias renováveis, sendo hoje o país da Europa com mais potência instalada, quer eólica, quer fotovoltaica. Fotovoltaica em que tem 60% dos recursos portugueses. Ou seja, 1 kW em Portugal produz quase o dobro por na Alemanha. E, portanto, eles lá, de facto, fazem a aposta certa. Enfim, se quisesse entrar em aspectos mais políticos, não é esse o meu papel aqui, eu diria mais algo sobre isso, mas agora cada um fará o seu raciocínio, mas, de facto, não bate certo, não é? Não bate a bota com a perdigota, como estou a dizer.
Mas é verdade. Esta restrição está a acontecer em Portugal, mas está a acontecer até ainda mais na Espanha. Na Espanha, o problema de regulação é muito mais grave que em Portugal. Apesar de tudo, o secretário de Estado português da Energia foi mais prudente, não é, que outros colegas de outros países, e de facto a coisa nem ficou assim muito mal em Portugal. Portanto, há países em que a coisa está pior. Eu falava aí no meu slide onde estavam problemas regulatórios que são graves e que os investidores fogem, e quando fogem vão muitos milhares para o desemprego, porque, como viram, a indústria renovável em Portugal emprega muita gente. Portanto, há que ter algum cuidado quando estão estas medidas. Ora, muito boa noite. Sr. Engenheiro, queria agradecer a aula que nos deu aqui e fez-me regressar aos tempos da universidade, porque eu estudei na Universidade Nova e com vários professores, como o professor Cavaco Silva, como o professor Campos e Cunha, como o professor Miguel Beleza, João Salgueiro, Braga de Macedo e outros, que são os mesmos que agora venderam a EDP se calhar a preço de saldo. E a minha questão é a seguinte: quando é que vamos efetivamente poder ver a redução do custo da fatura às famílias, em que eu por acaso mudei da EDP para a Endesa, mas já estou nos 3 dígitos e só vivo num apartamento? E imagina a dificuldade de muitas e muitas famílias, algumas do nosso concelho. E qual é o impacto da entrada do capital chinês, atendendo a que, se calhar, eles qualquer dia podem fazer uma OPA até ao estilo e adquirir tudo, e depois nós não estamos aqui no futuro a poder ter ainda uma fatura ainda mais carregada. E deu-me vontade também de voltar a estudar, porque afinal ainda há alguma coisa de positivo no país, ao contrário do que esses senhores agora dizem por aí, mas ainda temos alguma coisa de bom. Obrigado. Sobre a venda da EDP, a pessoal, eu não disse isso, eu acho que a EDP foi bem vendida, acho que a EDP tem uma gestão extraordinária e julgo que o negócio da EDP não é feito em cima do joelho e, portanto, terá sido um negócio justo, suponho eu, embora seja uma área que eu não domino todo, porque eu estou na EDP Renováveis. A EDP julgo que está relativamente bem gerida, ou bem gerida pelo Dr. António Mexia, e, portanto, sou ele que poder responder a isso. Quando a energia é mais barata, como sabe, por esta energia, contrariamente a como a gente pensa, seguramente que não é isso, não se passa consigo, mas é definida pela ERSE, e muita gente não percebe o que é o déficit tarifário. O déficit tarifário é político, porque a ERSE pega quanto é que custou produzir um quilowatt e, olha, custou 10. Para dar logo tinha que vender a 10,5. E eu disse, 10,5, deixa para ler, isto lá os votos, porque depois os consumidores, é um sobrecusto muito grande para os consumidores, não os vender a 10,5, mas vender só a 9. E esse 1,5 é déficit. Vai somando. Ou seja, a energia está a ser vendida a um preço inferior ao que ela custa. Agora, quando é mais barata, se o petróleo está a subir de preço todos os dias, não é? É porque nós nos queixamos, quando baixamos ali à autoestrada e o preço ainda ontem meti a gasóleo, estava a 1,43 e 2 dias atrás tinha medido a 1,36, não é? E a gente paga mais 20% e nem meia, não, paga e vai embora. De facto, da eletricidade, não me parece que seja fácil diminuir o custo da fatura. Tem ali muita coisa que eu mostrei naquele gráfico, que é da ERSE, pode ser só da ERSE, que são impostos, por exemplo. Quando o IVA passou para 23, não é? São 15% de uma vez, não é? Quer dizer, aí podia também já deve subir. Mas, de facto, não é muito provável, porque à medida que as tecnologias ficam mais maduras, ou quando, como perguntava aqui o senhor, podemos aproveitar melhor a costa, recursos naturais, a tecnologia como já é eólica hoje, já se pode fazer a mercado. Ou seja, eu posso fazer um parque eólico e vender em mercado. Depois de tecnologia, já dá. Mais tarde há de ser a fotovoltaica e depois as demais. Não sei, se calhar, se aqui ainda é novo, ainda lá chega. Campos vai ser muito fácil. Esta é a minha opinião. Mais alguma questão? Penso que não. Muito obrigada, engenheiro. Passar a palavra ainda ao João. Eu só aqui dar 2 ou 3 notas.
de facto, cabe a nós, autárquicos, cabe à sociedade civil, portanto, temos que haver um verdadeiro compromisso com o futuro sustentável. É a conclusão que eu chego aqui e cada vez mais nós temos que ser responsáveis por esta sustentabilidade e cabe a nós todos fazê-la. No entanto, nós, Câmara Municipal, sentimos, de facto, um aumento extremamente grande de energia e todos nós lá em casa também, mas como temos a iluminação pública, nós começámos a pagar 6% do IVA. Passamos para 23%, ou seja, tivemos um aumento de 17%. E mais uma taxa de aumento da própria energia, estão a ver, sem nós contarmos com esse aumento porque não tínhamos o orçamento na Câmara Municipal. Nenhuma Câmara tinha, obviamente, não é? Nenhum orçamento. E estão a ver o impacto que isto está nos custos de exploração. Uma entidade como nós temos que pagar a energia pública, portanto, que é o IP. De facto, é extremamente negativo para nós, não estamos a contar com estes valores e hoje estamos a sofrer estas consequências. Claro que nós estamos num projeto com a nossa agência de energia, que é o Oeste Sustentável também, que vamos introduzir na iluminação pública a iluminação de LEDs. É uma arquitetura que está a ser feita a nível dos 12 concelhos e penso que esta iluminação vai criar condições de reduzir cerca de 40% a 60% de energia que nós temos a gastar hoje a mais. Portanto, tudo isto também vai contribuir para o efeito de estufa também, vai reduzir também. Portanto, todos nós temos que pensar, não só como nós, como entidade pública, como nós em casa também tentamos reduzir estes consumos. Utilizar os painéis fotovoltaicos, quem puder, e uma coisa que é essencial é, portanto, o aquecimento térmico das águas para banhos. Vocês não imaginam que nós, em média, gastamos cerca de 160 litros, em média, por dia em casa, para banhos, para tudo que é necessário em casa. Se eu conseguir uma componente de aquecimento solar, eu vejo isso em minha casa, que eu tenho uma poupança de cerca de 70%. Isto é fundamental e vamos, portanto, todos contribuir para esta sustentabilidade energética que é fundamental.